Deixe-me ler com vocês aqui uma passagem da Escritura, que nós lemos também na semana passada. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é um texto importante quando nós estamos tratando da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler os versículos 9 a 12. Diz assim: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Agora no capítulo 2, os primeiros 4 versículos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distraídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Que Deus nos conceda de sua graça para que a gente possa tratar desse assunto apropriadamente. Primeiro, esse assunto da ascensão do Senhor Jesus Cristo faz parte dos atos redentivos do Senhor Jesus Cristo. No calendário litúrgico da igreja cristã, não é seguido por todas as igrejas, mas então aquelas igrejas que estão lembrando os atos redentivos de Cristo nas pregações em momentos diferentes do ano, então falando sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus e sobre a entronização de Cristo, que foi Pentecostes. Então, a ascensão de Cristo se deu 40 dias após a Páscoa, ou após a morte, a ressurreição de Cristo, melhor dizendo, e mais 10 dias depois da ascensão, então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, completou-se os 50 dias desde a Páscoa. Hein? Então, esse ato redentivo na vida do Salvador é parte da doutrina ortodoxa, que foi preservada no documento histórico conhecido como o Credo Apostólico, e também nas principais confissões reformadas dos séculos XVI e XVII. Então, é uma doutrina importante porque ela faz parte dos atos do nosso Salvador Jesus Cristo na história da redenção. Ou seja, cada ato na história da redenção tem um valor dentro da história redentiva. E assim também nós aprendemos com a ascensão de Cristo que o credo não repete isso como parte da confissão da igreja sem uma razão, porque de fato há benefícios que a igreja de Cristo Jesus nesse mundo recebe deste ato redentivo, do fato de que Cristo subiu ao céu. E eu espero concluir então falando rapidamente sobre os benefícios da ascensão de Cristo. O primeiro ponto para chamarmos a atenção é a historicidade desse evento. Ao longo da história da igreja, não apenas esse ato redentivo de Cristo, mas outros, tem sido questionado a sua autenticidade, a sua historicidade, e a igreja teve então que defender ao longo desses milênios dos grupos sectários, dos grupos heréticos que negavam a realidade da ascensão de Cristo Jesus. Eu já mencionei em outro programa os docetistas que negavam a realidade dos eventos, de certos eventos na vida do Salvador, tratando como aparência. A própria palavra docetista era um grupo de cristãos muito influenciados pela filosofia grega e eram conhecidos justamente pelo verbo dokel, que significa aparência no grego. Por isso eles eram chamados de docetistas, porque eles afirmavam que a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a ascensão, a ressurreição, são atos meramente aparentes, mas não reais. Então,
E depois, ao longo da história, os liberais que procuraram reduzir a Bíblia a um livro histórico comum, que deve ser submetido ao criticismo, e fizeram isso de maneira tão forte ao ponto de realmente remover a historicidade de vários eventos na vida do Salvador Jesus, também nos milagres que o Salvador realizou. E depois, ainda um pouco mais adiante, os neo-ortodoxos, que muito embora estivesse numa tentativa de recuperar o valor da Escritura, ainda tinha dificuldade com esses eventos especiais, sobrenaturais, envolvendo o nosso Salvador Jesus. Então, quando nós estamos olhando para esse texto aqui, nós encontramos vários elementos que realmente testemunham em favor de um evento real, um evento histórico. Por exemplo, Jesus, ele está ali com o mesmo corpo da ressurreição. Nós lemos no versículo 3 que a este também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ressuscitou e no corpo da ressurreição permaneceu com seus discípulos, e agora é este corpo que está sendo elevado às alturas. Então, Jesus com o seu corpo real, os discípulos eram pessoas reais, eles estavam em um lugar real, o Monte das Oliveiras, que fica de frente para Jerusalém, na cidade próxima a Jerusalém, que é Betânia, distância de poucos quilômetros, a distância de um sábado, né? Aquela distância que no dia de sábado os judeus só podiam se deslocar até uma sinagoga, então era um pequeno espaço, talvez 3 quilômetros, então bem pertinho de Jerusalém. Esse lugar também era real, a nuvem no céu era real, o céu era real, os varões que apareceram ao lado deles eram real. Por que, então, esse evento seria tratado como um evento espiritualizado, um evento que só é real na mente e no coração dos discípulos e dos crentes, sem que tenha sido, de fato, um evento histórico real? Não, de fato, não há nada em favor daqueles que estão negando a historicidade desse acontecimento. Cristo, quando ressuscitou, realmente foi elevado às alturas, na presença dos seus discípulos, até que ele desapareceu por trás das nuvens. Então, Jesus foi assim recebido no céu. Então, ele deixa a terra e é recebido no céu. Adiantando do período da Igreja Antiga para o período da Grande Reforma, tinha na época da Grande Reforma um conhecido reformador que tinha dificuldade em afirmar que Jesus ele subiu ao céu com o seu corpo e permanece no céu com o seu corpo. Era Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero. Lutero, ele realmente afirmava que depois que Cristo desaparece por trás das nuvens, da presença dos discípulos, o seu corpo não está indo para lugar nenhum, mas para todo lugar. É como se o corpo de Jesus estivesse sendo espalhado, né, pulverizado para todos os lugares. E não podemos então dizer que o corpo de Cristo está em um lugar, né? A outra razão que ele dizia que o corpo de Cristo não estava em um lugar específico era o fato de que ele não falava em um lugar chamado céu, além daquele céu que nós conhecemos. Então, para Lutero, então, não há assim um lugar chamado céu onde o corpo de Cristo esteja. Então, o céu, que segundo ele, é o céu que é espalhado. Então, o corpo de Cristo está espalhado no céu e não num lugar específico chamado céu. Então, Lutero realmente não seguiu a doutrina ortodoxa, que foi recuperada na Grande Reforma e preservada nas confissões reformadas do século XVI e XVII.
pode lembrar das 3 formas de unidade das igrejas reformadas, você pode lembrar dos símbolos de fé de Westminster, confissão de fé e catecismos, maior e menor, as outras confissões antigas, Londrina, de Savoy, que estavam apontando para os atos redentivos do Salvador. Então, agora, a pergunta a ser feita é como Lutero chegou a essa conclusão, hein? Como Lutero chegou a negar que Jesus ascendeu ao céu e o seu corpo permanece, então, em algum lugar no céu. Ele chegou a essa explicação a partir de uma doutrina conhecida como a doutrina da ubiquidade. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra, pelo menos aqueles que acompanharam o programa na semana passada ouviram, hein? É porque eu mencionei sobre isso também na semana passada. A doutrina da ubiquidade é a doutrina segundo a qual o corpo de Cristo se tornou onipresente, assim como a natureza divina de Cristo é onipresente. Deixa eu explicar um pouco melhor. A palavra ubiquidade é a palavra para onipresente. Então, ubíque é uma coisa que não está restrita a um lugar, está espalhado, hein? Então, daí vem o conceito de onipresente. Deus é ubíque, ele é onipresente. E Cristo, segundo sua natureza divina, nós afirmamos, é ubíque, é onipresente. Só que Lutero defendia que a sua natureza humana também se tornou ubíque desde a encarnação. Também se tornou onipresente desde a encarnação. Desde que o Filho de Deus, o Logos, encarnou no ventre da Virgem Maria, naquele momento a sua natureza humana era ubíque, não estava limitada a um só lugar. Então, essa maneira de Lutero e de muitos luteranos, depois de Lutero, ensinarem a presença de Cristo, da humanidade de Cristo, mexia em um ponto sensível da ortodoxia. Porque, se você vai estudar um pouco mais sobre a doutrina ortodoxa das 2 naturezas de Cristo, então você vai aprender que a igreja refutou qualquer sugestão de que as 2 naturezas do Salvador estivessem, de um lado, separadas, do outro lado, qualquer indicação de que essas 2 naturezas estivessem se juntadas, se misturadas. Então, a doutrina ortodoxa ficou definida da seguinte maneira: com os textos bíblicos, nós defendemos que Cristo continua sendo Deus e homem, ao mesmo tempo, as 2 naturezas juntas, inseparáveis, mas também não misturadas, não confundidas. Então, ao mesmo tempo que nós dizemos que as 2 naturezas de Cristo estão unidas, estão juntas, você não pode separar o humano do divino, você também não pode misturar. Então, as doutrinas antigas, as heresias antigas que mexiam com essa definição da igreja foram declaradas heréticas e, então, removidas da igreja. Por exemplo, o monofisismo, que falava que Cristo na encarnação, ele agora tinha uma natureza só, uma natureza divina, mas que era uma natureza divina misturada com a humana, que agora era a natureza divina que coexistia na humana. Então, não tinha mais uma separação entre as 2 naturezas, mas elas se fundiram para formar uma nova natureza divina. Então, a ortodoxia rejeitou isso. E essa definição de Lutero, usando a ubiquidade para explicar a humanidade, é muito perigosa. Porque Lutero dizia que, na encarnação, a natureza divina do Filho de Deus conferiu os atributos da natureza divina à natureza humana, de tal modo que a natureza humana agora possui os mesmos atributos da natureza divina. Então, a natureza humana de Jesus, pela definição da ubiquidade, não era uma natureza igual à nossa.
Era uma natureza com propriedades divinas. Então, isso é muito perigoso. E eu vou voltar sobre isso no final, para explicar sobre os benefícios da natureza humana de Cristo ascendendo ao céu. Então, as igrejas de tradição reformada rejeitaram essa abordagem luterana acerca da ascensão de Cristo e defenderam com as Escrituras que Cristo, de fato, subiu ao céu em sua natureza humana igual à nossa. Não uma natureza humana que tenha sido alterada, não uma natureza humana que deixou, que perdeu algum elemento da humanidade, mas uma natureza humana real, um corpo, uma alma humanos. Isso é a doutrina ortodoxa também, a doutrina preservada nos símbolos de fé das igrejas de tradição reformada. Então, quando a igreja está explicando as duas naturezas de Salvador, as confissões reformadas explicam a necessidade de preservar essa doutrina ortodoxa e de preservar o entendimento das duas naturezas do Salvador inseparáveis e não misturadas, hein? Não confundidas, inconfundíveis. Então, esse aspecto da doutrina é fundamental para o entendimento reformado dos atos redentivos do Salvador. A posição luterana acabava por destruir a plena humanidade de Cristo, consequentemente, tudo aquilo que a Escritura fala de Cristo como nosso real representante fica comprometido. Porque se Cristo não tem uma natureza humana igual à nossa, para ser tentado como nós em tudo, para passar pelo que nós passamos, ainda que sem pecado, mas experimentar todas as limitações, tribulações, sofrimentos, como parte de sua humilhação, então, de fato, os benefícios que também a Escritura vai falar, que nós obtemos do Cristo que é divino e humano, fica também comprometido. Então, com as Escrituras na mão, nós continuamos afirmando que Cristo subiu ao céu à vista dos seus discípulos, em verdadeira natureza humana, e foi para um lugar chamado céu. Ora, se, como nós já lemos em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, se tudo era real, se o corpo de Jesus era real, se os discípulos eram reais, se os dois homens que estavam ao lado dos discípulos eram reais, se o céu era real, se a nuvem era real, porque somente o corpo de Jesus não era o corpo real, uma natureza humana igual à nossa. Por isso, nós afirmamos com a palavra de Deus que Jesus possuía um corpo igual ao nosso e que esse corpo, igual ao nosso, subiu ao céu. Então, naquele momento, quando nós afirmamos que Cristo subiu ao céu, nós afirmamos também que Cristo não está mais na terra. A Bíblia, depois da ascensão de Cristo Jesus, não fala mais sobre Cristo na terra. Alguém mandou uma mensagem para mim, depois de ouvir a semana passada, dizendo que ele apareceu, porque eu tinha mencionado já que Cristo não tinha aparecido depois da sua ascensão, mas então ele mencionou Atos 9, que Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco. É verdade, hein? Ele apareceu. Mas apenas se ouviu a sua voz, não foi realmente uma manifestação de Cristo. Paulo não viu Cristo, mas ele ouviu Cristo. Cristo não está mais visivelmente na terra, em sua natureza humana, porque ele foi elevado da terra até o céu, conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos. E de lá nós esperamos o dia quando ele retornar para julgar os vivos e os mortos. Como o credo apostólico também resume a fé cristã. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, é importante,
porque quando nós falamos sobre Cristo no céu, né, quando falamos que Cristo não está mais na terra, Cristo está no céu, isso não significa de jeito nenhum que nós então agora ficamos no prejuízo, já que Cristo não está mais conosco. De jeito nenhum. Várias vezes, particularmente em João, o Senhor Jesus ensinou que ele precisava ir para o Pai para que o Consolador viesse. Se ele não fosse para o Pai, o Consolador não viria. Né? Se ele não fosse, não teríamos as bênçãos do Espírito Consolador. E agora, o Cristo que ascendeu ao céu está lá para o nosso bem, e para o nosso bem enviou o Espírito Santo. Esse é um dos benefícios da ascensão de Cristo Jesus ao céu. Deixa eu falar um pouco agora sobre os benefícios da ascensão de Cristo ao céu. Eu já expliquei na primeira parte do programa que nós cremos que a ascensão é um evento real, concreto, que o nosso Salvador Jesus, ele ascendeu ao céu na presença dos discípulos e lá no céu está para o nosso bem. Mencionamos que desde o período da Igreja Antiga até em períodos mais recentes, sempre houveram aqueles que negaram a realidade histórica desse acontecimento. E mencionamos também Martinho Lutero, que falava desse evento como um evento em que Cristo, quando subiu ao céu, ele não tinha uma natureza humana igual à nossa, que está limitada em um determinado lugar, mas ele falava da natureza humana de Jesus como sendo ubíqua ou onipresente. Então, a natureza humana de Cristo não está limitada a um lugar, mas está espalhada em todos os lugares. Eu expliquei um pouco mais sobre isso na pregação do último domingo de manhã da nossa congregação. Quem quiser ouvir mais sobre isso, pode ouvir a pregação lá, Igreja Reformada em Caruaru. As duas últimas pregações, a pregação da manhã é exatamente sobre esse tema da ascensão, e eu explico um pouco mais sobre isso. E então, é necessário nós confessarmos essa verdade de que Cristo subiu ao céu na mesma natureza humana que nós, que a nossa, sem pecado, mas a mesma natureza humana. Se Cristo não tem a mesma natureza humana que nós, então nós não podemos nos beneficiar do fato de que Cristo, na sua natureza humana, operou a nossa redenção, ocupou o nosso lugar no castigo, obedeceu a Deus em nosso benefício. Nós não podemos ter acesso a essa graça se Cristo, de fato, não é o nosso real substituto. Se ele não é a nossa verdadeira e plena humanidade, sem pecado, mas a verdadeira humanidade. A outra coisa nós cremos que Jesus foi para um lugar chamado céu. O céu é um lugar real, nós não sabemos exatamente onde é, mas a Bíblia fala do céu basicamente de três maneiras. O céu é um ambiente onde nós estamos. Jesus fala sobre na parábola sobre as aves dos céus. Então, esse espaço onde as aves estão é chamado céu. Mas a Bíblia também fala em Gênesis 1 do céu em termos da distância visível, ou seja, quando nós estendemos nossos olhos à distância e vemos sol, luas, estrelas, então a Bíblia chama isso também de céu. Mas a palavra de Deus também fala de céu como morada de Deus. Né? Deus escolheu o céu como lugar da sua morada. Então nós não sabemos onde e como Deus está habitando o céu, mas nós confessamos com a palavra de Deus que existe um lugar chamado céu, onde Deus habita. Para Lutero isso era difícil porque ele falava em termos sempre onipresente, ubíquo. Então não há um lugar onde ele esteja, mas Deus está em todos os lugares. É verdade que Deus está em todos os lugares. Sim, é verdade que ele está no inferno, ele está no céu, ele está na terra. Mas o próprio Deus, ele decidiu estar de maneira diferente em lugares diferentes. Por exemplo, a maneira como Deus está no inferno não é a mesma maneira como ele está no céu. No céu ele está em graça, em bondade, em misericórdia, em salvação. No inferno ele está em justiça, em juízo. Deus está em todos os lugares da terra, mas ele mesmo decidiu no passado está em um país chamado Israel e não está daquele modo especial em outros lugares.
Ele mandou construir um tabernáculo para servir de morada no meio do seu povo. Ele não fez isso em outros lugares. Então Deus habitava no meio de Israel de uma forma especial e diferente da maneira como ele habitava, como ele preenche todos os lugares. Da mesma forma que no Novo Testamento, 1 Coríntios 3,16, Paulo fala que nós só somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, Deus habita na igreja de um modo especial como ele não está em outros lugares. Então, embora o argumento de que Deus seja onipresente, esteja em todos os lugares, por isso ele não pode estar em um lugar específico chamado céu, isso não funciona. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele, ora, estava em Galileia, viajava para Jerusalém. Ele não estava em todos os lugares. Obviamente que, segundo a sua natureza divina, Cristo é Deus e está em todos os lugares. Mas a natureza divina de Cristo, que está em todos os lugares, está também na natureza humana. Porém, essa natureza humana não está em todos os lugares. Está em um lugar específico. Esteve aqui na terra, caminhando entre Galileia e Jerusalém, passando por Samaria, e depois que ele foi assunto ao céu, ele está lá no céu para o nosso bem, de onde nós esperamos voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, lá no céu, nós temos os benefícios do fato de que Cristo subiu ao céu. Porque Cristo subiu ao céu levando a nossa natureza para lá. Cristo está lá como nosso sacerdote, sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai, e ele faz isso por meio da nossa própria natureza que ele levou para lá. Cristo não é um estranho à nossa natureza. Ele não tem uma natureza diferente da nossa. Ele tem uma natureza humana igual à nossa. Por isso ele pode interceder por nós. Outra coisa é que o fato de que ele levou a nossa natureza para o céu, isso é uma garantia maravilhosa de que nós podemos ir para o céu. A doutrina luterana acaba negando a nossa esperança de ir para o céu. Primeiro, porque eles dizem que não há um lugar chamado céu. Segundo, o corpo de Cristo não era um corpo em um lugar. Portanto, se o corpo de Cristo não é o corpo de Cristo em um lugar, que esperança temos nós de ir para um lugar chamado céu? E de que esperança nós temos de que o nosso corpo possa estar nesse lugar chamado céu, se nem Cristo está, como dizem os luteranos? Nós cremos que Cristo está no céu, com o nosso corpo, a nossa natureza humana. E isso é uma grande esperança para nós, de que também nós vamos ser ressuscitados e vamos subir e vamos estar com o Senhor na glória celestial. Essa glória celestial que depois descerá com novos céus e nova terra, para habitar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Então, nós confessamos como benefício do fato de que Cristo subiu ao céu, que também a nossa natureza humana já está lá com Ele. Ele abriu o caminho, Ele é precursor da nossa natureza humana no céu. E assim como Ele, nós também seguiremos esse caminho e em breve estaremos com o nosso Salvador Jesus no céu. Outro benefício que nós temos do fato de que Cristo está no céu e não na terra, é que nós, apesar de estarmos ainda na terra, nós temos o nosso cabeça no céu e temos a nossa natureza também lá, de tal modo que nós agora devemos buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo Jesus está, como o apóstolo Paulo falou aos Efésios. Então, a nossa vida nesse mundo é uma vida de peregrino. Nós não vivemos nesse mundo a vida dos cidadãos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo a vida dos cidadãos celestiais. Nós procuramos as coisas que são de cima, onde Cristo está. Nós procuramos pensar nas coisas lá do alto. Nós procuramos preencher o nosso coração com as coisas lá do alto. Então, isso realmente é um grande encorajamento, exortação e ânimo para que nesse mundo, enquanto nós estamos enfrentando todo tipo de tribulação,
nós possamos recorrer sempre ao nosso cabeça, que é Cristo Jesus. Ainda como um benefício da ascensão de Cristo Jesus ao céu, e isso é um tema que está mais ligado com a entronização de Cristo, que acontece 10 dias depois da ascensão, mas conforme nós lemos os primeiros versículos de Atos capítulo 2, ele, estando no céu e sentando-se à direita do Pai, recebeu a promessa do Espírito Santo e enviou o Espírito Santo para a sua igreja. Então, a vinda do Espírito Santo era uma condição baseada no fato de que Cristo devia subir para o céu. Ele mesmo, já mencionei em João, o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas ele continua conosco por meio do Espírito que ele enviou, que é o outro Consolador. Não um outro diferente, mas um outro igual a ele, um outro Consolador, por meio de quem o próprio Senhor Jesus estaria conosco por meio do seu Espírito. Então, se Cristo não tivesse subido ao céu, o Espírito Santo não teria vindo. Ele mesmo falou isso. Então, um dos benefícios da ascensão de Cristo ao céu é que agora nós temos o Espírito Santo em uma medida que nunca foi possível a igreja de Cristo Jesus ter nesse mundo. O Espírito Santo sempre esteve aqui. Ele estava presente na criação. Ele está presente no sustento do universo. O Espírito Santo sempre esteve com o povo de Deus no Antigo Testamento. Porém, o Espírito Santo não havia sido ainda dado na medida que nos foi dado a partir de Pentecoste, como o próprio Senhor Jesus prometeu que enviaria em cumprimento a profecia de Joel, capítulo 2, que é mencionado pelo apóstolo Pedro também em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. Então, esses benefícios, pensem nisso, irmãos. Esses benefícios nós temos do fato de que Cristo subiu ao céu. Por isso essa doutrina é importante para nós. Não é meramente um repetir que Cristo subiu ao céu. Os evangelhos não registraram a ascensão de Cristo ao céu meramente por registrar, porque aconteceu. Jesus poderia ter subido ao céu sem ter feito isso de forma testemunhal, sem que os discípulos realmente estivessem ali como testemunhas desse acontecimento. E Jesus faz isso por uma razão importante, porque ele quer nos ensinar que a sua subida ao céu garante as promessas de um Cristo exaltado, que, em cumprimento às suas promessas do céu, nos envia o Espírito Santo. No céu está com a nossa natureza humana, no céu nos representa e intercede por nós à direita do Pai, e também no céu ele prepara lugar para nós, como ele prometeu em João 14. E ao preparar lugar, o Senhor garante que nós também, em nossa natureza humana ressurrecta, perfeita, sem pecado, adentraremos o céu de glória, que nós não sabemos onde está, não podemos acessá-lo, mas temos plena confiança no nosso Salvador Jesus Cristo, de que nesse céu de glória nós iremos e permaneceremos com o nosso Senhor, daí e para todo sempre.